Eleições em um discurso em evento na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Lula fez diversos ataques ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro, que será candidato à reeleição. Acompanhe os detalhes com Rodrigo Viga. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro, ao se referir ao atual presidente Bolsonaro, ter certeza de que é melhor do que a coisa que está no governo. Em um discurso para milhares de pessoas na Cinelândia, um palco histórico de atos políticos no centro do Rio de Janeiro, que dessa vez foi cercada por tapumes e teve segurança reforçada com detectores de metal no acesso, Lula fez diversos ataques ao atual governo e ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi chamado de fascista, genocida e insensível. A gente tem que ficar alerta, porque são milhares e milhares de fake news mandados para as pessoas todo dia, tudo na base do robô. Tudo na base do robô. É uma máquina poderosa de contar mentira. Um cara que mente 7 mentiras por dia, não é possível. Então eu acho que derrotar esse cara é uma questão de honra do povo brasileiro. O ato na Cinelândia teve um pequeno momento de tensão. Foi quando fogos de artifício foram lançados na parte interna do evento. Houve uma pequena correria, mas a situação foi rapidamente contornada. Ninguém ficou ferido. O episódio aconteceu, inclusive, antes da chegada do ex-presidente Lula. Lula vai tentar o 3º mandato, agora em 2022. Admitiu que quando foi eleito pela primeira vez, teve medo e até dor de barriga por achar que poderia fracassar no governo e decepcionar o povo brasileiro. No entanto, ouviu pessoas próximas, especialistas e amigos para vencer essas limitações. Cara, na cadeia eu fiquei apaixonado, cara. E aí eu saí da cadeia pra casar. Como é que esse cara pode estar nervoso aos 76 anos, apaixonado, casado? Só não vou construir família porque não tem mais idade. Mas, gente do céu, se vocês soubessem a garra que eu tô de governar esse país, de provar que eu e o Alckmin vamos recuperar, que o Freixo vai recuperar, que os outros governadores de esquerda vão recuperar, vocês não sabem. É por isso que eu digo sem medo de errar. É 76 anos de idade, energia de 30 e tesão política de 20 anos. Lula fez ainda nesta quinta-feira aqui na Cinelândia duras críticas às políticas social e habitacional do governo e ao preço dos combustíveis aqui no país. Nesse ato, aqui no centro do Rio de Janeiro, o ex-presidente aproveitou para manifestar publicamente apoio a 2 candidaturas. A do deputado estadual e presidente da Leste, André Siciliano, do PT, que tenta uma vaga no Senado, e a candidatura de Marcelo Freixo, deputado federal do PSB, que concorre ao Palácio Guanabara. Quem esteve aqui na Cinelândia nesta quinta-feira foi o também deputado federal do PSB, Alessandro Molon, que tenta uma vaga no Senado Federal. Mas ele não obteve o apoio aguardado e esperado, nem do público, muito menos do ex-presidente da República. Essa semana, em uma entrevista, o deputado federal Marcelo Freixo chegou a apelar para que Molon desistisse da candidatura ao Senado Federal em nome do candidato petista André Siciliano. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga, girando os nossos comentaristas. Roberto Mota, em 1 minutinho, por favor, cada um. Aparentemente, o Lula está bem confiante. O que achou desse último discurso? Bastante solto, também falando que vencer Bolsonaro é questão de honra, Olha, quem conhece o Rio sabe que ele está cercado de companhias complicadas. Freixo era do PSOL, passou para o PSB, Molon é do PSB. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi o partido que pediu ao STF a suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro e transformou o Rio em paraíso, em refúgio para criminosos de todo o Brasil. O candidato não falou uma palavra sobre criminalidade. Crime é a preocupação número 1 do eleitor carioca. Corrupção é a preocupação número 2. Nenhuma palavra foi dita sobre nenhum desses 2 assuntos. O candidato achou mais importante fazer propaganda da própria virilidade.
Amanda Klein, essa é a pré-campanha. Essas declarações de Lula mostram o clima e a temperatura já da eleição? Sim, Thiago, é um comício, né? É um ato de campanha, de pré-campanha, como queira. Na verdade, é pré-campanha de fato, né? Só não pode pedir voto, mas, obviamente, o tom é sempre em autoelogio, um comício bastante cheio aí na Cinelândia. Tem esse mal-estar que o Viga descreveu aí no final entre Alessandro Molon e André Siciliano. Ambos são pré-candidatos ao Senado, na mesma chapa do Marcelo Freixo, aí, a governo do estado do Rio de Janeiro. Então, o Freixo está no palco com o Lula, tem apoio do Lula. O André Siciliano é um candidato do PT, presidente da Assembleia Legislativa, mas disputa essa vaga aí com o Alessandro Molon, que diz que tinha garantia e diz também que é o candidato mais competitivo. Então, a gente tem esse acerto que ainda precisa ser feito no Rio de Janeiro. Amanhã deve acontecer um anúncio importante aqui em São Paulo, tem um evento programado para Diadema, e em que deve ser anunciada formalmente a desistência de Márcio França. Ele deve se candidatar ao Senado na chapa de Fernando Haddad. Falta definir o vice de Haddad, deve ser um nome do PSOL ou da Federação Rede PSOL. Até a Marina Silva voltou a ser aventada. Então, você vê que o xadrez político em São Paulo já começa a ficar mais claro. A gente entrevistou no início do Jornal da Manhã o Gilberto Kassab, que ontem referendou, oficializou seu apoio a Tarcísio de Freitas. Então, vai dar mais tempo de TV e mais capilaridade política, mais peso político à candidatura do presidente Bolsonaro em São Paulo, do candidato presidente Bolsonaro em São Paulo. Então, a gente já tem as definições caminhando. E outra definição importante foi o apoio do União ao Brasil ao Rodrigo Garcia aqui em São Paulo também. Então, a gente tem os três principais candidatos em São Paulo com apoios muito sólidos. Rodrigo Garcia com o MDB e União Brasil, o PT também com o PSB, a desistência de Márcio França, e o Tarcísio de Freitas com o apoio do PSD, de Gilberto Kassab. Para finalizar, Cristiano? Olha, o Lula, ele está fazendo o seu trabalho de pré-campanha, debatendo com os seus apoiadores. De vez em quando ele tropeça um pouco nas palavras, mas é característico de uma figura popular como o presidente Lula. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro também é muito popular, fazendo uma série de eventos aí pelo Brasil, motociatas, e também fala bastante, às vezes também dá uma tropeçada nas palavras. Os demais candidatos, terceira via, todos aí se articulando, buscando apoios. Isso sim é democracia, esse debate franco, por vezes acalorado. O que a gente não pode admitir é que esse debate, esse calor político ultrapassa os limites da violência. Então, o debate político é saudável, agora, sem que haja qualquer tipo de ataques à vida, à integridade dos candidatos e dos seus apoiadores.